Olá, galera. Vou fazer a prova agora de física, tá? O vestibular da Unicristo, ok? E são 10 questões, né? A entrevista vai ser sexta-feira, já foi enviado por e-mails ou por mensagem para os alunos o horário da entrevista, certo? Então, é bom se dar bem na entrevista, na redação, porque foram 39 alunos, né? 39 alunos para essa segunda fase, certo? 39 alunos para a segunda fase e, se eu não me engano, só são 15 vagas, né? Então, você não só tem que fazer aquele mínimo, que é a metade, né? Se muitas pessoas passarem desse mínimo, você vai ter que ser melhor do que os outros, né? Há uma concorrência. Então, isso é bom você caprichar, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa prova de física. Certo. Fazer aqui, ó. Pronto. Abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, então foi divulgada a prova, né? Hoje já fiz a de química, vamos fazer agora a de física. Apesar de que, assim, pelo que os alunos me falam da entrevista, eu vejo muito mais alunos me falando que foram perguntados de biologia e de química do que de física, né? Porém, você tem que estar esperto para tudo, porque eles podem pegar uma pessoa aleatória aí, uma pessoa que se deu bem na prova de física, e fazerem perguntas para a prova de física. Não é muito comum, mas já ocorreu. Já tive alunos que me disseram que ocorreu perguntas de física sobre a fórmula que você usou, o assunto que caiu na questão. Então vamos lá, questão 41. Ó, modalidade esportiva do salto em altura. O atleta, sem o uso da vara, precisa ganhar velocidade para conseguir saltar a uma altura desejada. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Depois dá um pulo, pronto. Né? Queda, voo, corrida e tal. Bom, consideremos um atleta com 70 quilos. E com isso, então, vamos anotar os dados aqui dessa bicha. Certo? Ó, desculpa aí, galera, também os bocejos aí, que já são 11 horas, tá? Ó, da noite, né? Ó, massa 70 quilos, centro de massa. Aí ele está dizendo, o centro de massa está a uma altura de 0,88, ou seja, o centro de massa é isso aqui, ó, né? E o centro de massa, que é essa altura bem aqui assim, vai erguer até o bicho aqui, ó. Ou seja, a altura que o centro de massa vai subir, ó, né? A altura que o centro de massa vai subir vai ser isso aqui tudo, ó. Vamos ver aqui, ó. Realizou um salto de 2,1 metros. Então, assim, ó, se daqui para cá ó, é 2,1 metros e o centro de massa está a uma altura de 0,88, qual foi a altura que essa pessoa subiu, né? Então, vai ser 2,1, 0,88. Você subtrai, né? Tipo, isso aqui vai dar 10, vai dar 2, vai dar 1, vai dar 9, fica 1, então fica ó, 1,12. É a altura que a pessoa, que o centro de massa subiu, 1,12. Aí, sabendo que no momento do salto apenas 50% da energia cinética adquirida na corrida foi aproveitada, certo? Ou seja, da energia cinética do início, só 50% foi aproveitada para quê? Foi aproveitada para ser transformada em energia potencial gravitacional. Quando você corre, certo? E salta, o que é que está acontecendo? Uma transformação de energia, certo? A energia cinética, ela vai ser transformada em energia potencial gravitacional, tá? Só que esse sistema, ou seja, isso aqui é uma transformação de energia, certo? Então, primeiro, vamos lá, o que é que o cara pode perguntar, né, nesse assunto? Energia cinética, qual é a fórmula? Eles perguntam fórmulas de física.
mv ao quadrado sobre 2. O m é a massa e o v é a velocidade. A massa em quilograma, a velocidade em metros por segundo no SI. Né? Essa energia é medida em joules, tá? Essa energia é medida em joules no sistema internacional. Energia medida em joules. Essa energia aqui é energia mecânica, energia associada a corpos com massa, tá? Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, a energia potencial gravitacional em mgh, certo? Massa, aceleração da gravidade e altura, tá? Esse sistema é um sistema dissipativo, certo? O que é o sistema dissipativo? É que parte da energia mecânica inicial vai se transformar em energia térmica, em calor, certo? Então, ele diz que da energia cinética inicial que o cara correu aqui, só 50% vai ser convertida em energia potencial gravitacional. Tá. E aí ele diz, ó, que a aceleração da gravidade é 10 e quer saber, ó, qual é a velocidade no instante em que ele inicia o salto, ó, bem aqui, ó. Ou seja, qual é a velocidade que ele usou para poder subir essa altura aqui, ó, porque ele correu, aumentou a velocidade, aumentou. No momento do salto aqui, qual é a velocidade que ele estava, certo? Então, a gente pode fazer assim, ó, que a energia mecânica, digamos assim, a energia mecânica, vamos botar aqui, é a soma das energias, né? Essa energia cinética e a energia potencial. Nesse caso aqui, a potencial só é a gravitacional, que envolve a altura. Não tem mola nenhuma envolvida aqui, né? Que é a energia potencial elástica. Mas caso ele cobrasse, a fórmula da energia potencial elástica seria kx2 sobre 2. O x é a deformação e o k é uma constante elástica. Ok. A energia mecânica, você vai dizer, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final? Não. Porque se fosse desse jeito, o sistema seria conservativo. E não é. Porque a energia mecânica final, ela só é a metade da energia mecânica inicial. Porque ele diz que só a metade daquela energia cinética vai ser aproveitada, só 50% vai ser aproveitada, certo? Ou seja, se é só 50%, não é a energia cinética toda que vai se transformar em energia mecânica final, é só a energia, é só a metade dessa energia, tá? Então, esse 2 aqui, ó, por isso que aconteceu isso, que eu coloquei esse 2 aqui, ó. Aí o 2 passa para lá, multiplicando. E aí fica assim, ó, que é a energia mecânica inicial? É a energia cinética inicial. Quem é a energia mecânica final? Final é no ponto mais alto do salto, só tem energia potencial gravitacional. Então vai ser 2 vezes, né, energia potencial gravitacional. 2 vezes energia potencial gravitacional. Então, a energia cinética é mv2 sobre 2. A energia potencial gravitacional vai ser 2 vezes o m, o G e o H. Aí corta o M com M, ó. Esse 2 vai para lá, então vai ficar, ó, V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40. Então fica 40 vezes a altura. A altura é 1,12, né? 40 vezes 1,12, esse zero aqui fica 11,2 vezes 4, né? 11,2 vezes 4. 11, não, mano, não é 11,2 não. Isso aqui é um 2, né, mano? Ó, pera. Quando passa isso aqui para cá, isso aqui é um 10 jumento. É 11,22. Acho jumento. Foi mal, galera. Aqui é 1,22, viu? Ó, essa subtração aqui, ó, 1,22. Vou botar até aqui, ó, corrigir aqui. O professor também é jumento, né? Ó, 1,22. Aí quando você multiplicar isso aqui vai dar V ao quadrado, vai ser 48,8. Quase 49, né? Então a velocidade vai ser 7 metros por segundo, tá? Então ele pode perguntar aqui, vamos pensar na entrevista aqui, tipo, o que ele pode perguntar?
Qual é a parte da física que caiu aqui? Energia mecânica. O que é que o aluno utilizou? Certo? O aluno utilizou energia mecânica, percebeu que era uma questão de sistema dissipativo, que parte da energia era perdida, certo? Então, ele igualou a energia final à metade da energia inicial, já que ele disse que 50% se perdeu. Energia cinética, mv da fórmula, né? Energia cinética é energia associada ao movimento, né? Energia associada ao movimento. Para ter energia cinética tem que ter velocidade, tem que ter movimento. E a energia potencial gravitacional é a energia associada à altura, certo? Você tem que ter uma linha de referência, que geralmente a gente adota o solo, e essa energia é quando o corpo tem altura em relação a essa linha, certo? MGH, tá? Então, ocorreu uma transformação de energia que é cinética em potencial, e é só isso mesmo que ele pode perguntar. O que é o centro de massa? Ou seja, o centro de massa que ele perguntou aqui, ó, é como se fosse o seguinte: centro de massa do corpo. A massa ela se distribui, né, por toda a altura da pessoa, né? Mas se você fosse substituir toda aquela massa por um ponto só, um local só, seria naquele ponto, tá? Então, a altura que o centro de massa se ergueu, certo? É a altura que a gente vai usar na energia potencial gravitacional, tá? Então, acho que é só por isso mesmo que eles podem fazer essa pergunta aí, tá? Envolvendo a energia que é medida em joules. Ok. Aí, passo para a próxima, 42. 42, ó, é de acústica, certo? 42 é de acústica, né? Eu até acreditava que ia cair efeito duplo, e não caiu. Caiu essa fórmula aqui, ó, que as três qualidades fisiológicas do som, certo? É o timbre, é a altura e a intensidade. Essas são as três qualidades fisiológicas do som. Intensidade, né, que a gente consegue distinguir do som. O timbre tem a ver com os materiais que produzem o som, com os harmônicos emitidos, com o formato da onda, né? Ou seja, cada som produzido tem um timbre meio que único, aí a gente consegue saber a origem desse som através do timbre. A altura tem a ver com a frequência, certo? Som grave, som agudo, né? As notas musicais e tal. E a intensidade tem a ver com o volume sonoro, né? Com a energia que está sendo emitida aqui, tá? Com a amplitude, né? E aí, a intensidade pode ser som forte, som fraco, né? Que é uma coisa relativa, mas tem uma fórmula. A intensidade é a potência da fonte sonora sobre 4π vezes d ao quadrado, onde esse d é a distância da fonte até onde você está medindo essa intensidade, certo? Então ele diz, ó, em uma escola na cidade de Fortaleza, a sirene é utilizada para dar aula, né? Aí 900 watts, né? Os alunos devem estar até com saudade dessa sirene. Nossa, sirene. Ei, mas essa sirene aqui tá morta, viu, macho? Essa sirene que eu fiz aqui foi um gato, você nem pisou no gato, ó. Então, essa aqui é a potência, o watts é a potência, né? Watts é a unidade de potência, watts. Então, ele coloca aí, ó, que a potência é 900 pi watts, tá? E aí, ele quer saber qual é a distância que a pessoa tá na fonte. Ó, que é a intensidade. Ele deu a intensidade, 0,25 watts por metro quadrado, tá? E aí você substitui na fórmula, ó, o I, ou seja, não é uma questão só de aplicar a fórmula. Só que a verdade é que essa fórmula não é tão conhecida assim, tá? A potência, ela é 900π e a fórmula é 4πd2, ó. D2, meu chapa, mas manter o respeito, ó. Aí, corta o π com π, faz a velha cruzadex, ó. 4 vezes 0,25 dá 1, vezes o D2, que é D2, mais manter o respeito, ó. D2, 900. O D vai passar para lá na forma de raiz e o D vai ficar 30 metros. Então, a questão propriamente da fórmula, eu acho que ele perguntaria aqui
sobre as qualidades fisiológicas do som, né? O que é que o som é uma questão de acústica, o som é uma onda mecânica, uma onda que não se propaga no vácuo, né? Uma onda longitudinal, certo? Longitudinal, tridimensional, 3D, né? Tem essas qualidades fisiológicas aqui, frequência, tem a ver com a intensidade sonora, certo? Intensidade sonora depende da fonte, né? Ou seja, a fonte que está emitindo essa energia, já que o som ele é uma onda, uma forma de propagação de energia, né? Por um meio, tá? Então, você tem uma fonte e a tantos metros dessa fonte tem uma pessoa, ou seja, a intensidade do som que essa fonte emite tem a ver com a distância, né? Essa distância D aqui que a gente achou. Então, não tem muito o que complicar além disso, certo? Então, vamos lá. Passo para outro, passo para outro, passo para outro. 43. 43 é o seguinte. Considere o circuito capacitor. Está inicialmente descarregado, sem carga. Ao fecharmos a chave, o capacitor começa a ser carregado. E esse momento, que é o momento em que se carrega um capacitor, ele não é ensinado, nem é estudado no ensino médio, certo? Então, é um momento em que essa corrente aqui ela é variável. Então, é um momento meio tenso, certo? Que você só vai aprender isso aí quando você estudar umas coisas mais aprofundadas de circuitos, certo? Aí, mas após o capacitor ficar totalmente carregado, ou seja, fecha a chave, o capacitor fica totalmente carregado, que é o momento que a gente estuda já no ensino médio, quando ele fica totalmente carregado. Ou seja, não vai haver mais corrente passando pelo circuito. Por que não? Porque o capacitor ele representa um ponto do circuito aberto, ou seja, não tem passagem de uma placa para outra. Então a corrente ela nem vai mais, certo? Já se acumulou o máximo já de cargas em cada placa aqui do capacitor, tá? Então simplesmente depois que o capacitor é carregado, pelo capacitor não passa mais corrente. E como só tem um único caminho aqui para a corrente fluir, ó, então ó, a corrente do circuito será nula, certo? Então ele pode perguntar o quê? Daniel, o que é um capacitor? Né? O cara vai perguntar para o candidato. O que é um capacitor? Aí você vai dizer, rapaz, um capacitor é um dispositivo utilizado para armazenar energia, certo? E como ele armazena energia? Ele armazena energia acumulando cargas em suas placas, certo? Ele armazena energia acumulando placas em sua carga, em suas placas em suas cargas, né? Ou seja, cargas em suas placas, jumento, né? Troquei a ordem aí. Então, ele pode perguntar, mas para que ele armazena essa energia? Para ser utilizado posteriormente, né? Para ser utilizado posteriormente, certo? É importante, às vezes, ele acumular, porque os dispositivos, eles consomem energia mais lentamente, ou seja, dispositivo que tem uma luzinha muito fraca, que fica ligado o dia todo, tem um capacitorzinho também. Tem várias coisas. O capacitor, às vezes, tem a memória interna do dispositivo, que precisa ser sempre alimentado de energia. Mesmo que você desligue da tomada, o capacitor ainda tem a energia que ainda vai sustentar alguns dados importantes por algum tempo. Então, o capacitor é um dispositivo que armazena energia. Pronto, já armazena energia, acumulando placas, né? Acumulando cargas entre as suas placas. Ô, jumento. Cargas entre as suas placas, tá? Aqui não precisa usar fórmula nenhuma, tá? Isso aqui é volts, né? A DDP, isso aqui é a ohm, né? Que é a resistência. Ó, Faraday, né? Que é a unidade de capacitância, Faraday. Não foi preciso fazer cálculo nenhum, tá? Apesar daqui ele estar falando alguma coisa, mas se fosse preciso fazer, você poderia usar a famosa fórmula Kiku, né? A carga acumulada é igual a capacitância vezes a DDP. Não, quando esse cara é fechado aqui, qual é a DDP desse capacitor? Como não passa mais corrente, a DDP desse capacitor vai ser exatamente 15 volts. Ou seja, se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B,
A diferença de potencial entre A e B vai ser 15 volts. Com isso, 15 volts. Dava até para achar o quê? Dava até para achar a carga que ficou armazenada, né? Ou seja, se o U é 15 e a capacitância é 100, 15 vezes 100 vai ser 1.500, vai ser 1.500 microfarad. Ou volta microcoulomb. Ou então volta 1, volta 2, volta 3. Então fica 1,5 milicoulomb. Certo? Então ficaria desse jeito aí. Então não tem nada a ver com isso aqui, ó. Tá? A resposta é A, a corrente é nula mesmo, tá? Beleza, então. Questão 44. Questão 44 é uma questão de calorimetria, né? Várias apostas caíram aí que eu tinha feito. Simplesmente porque não tinha caído, né, na outra vez. Então, fica mais fácil acertar quando é assim, né? Quando já tem duas provas e você percebe que os caras que vão fazer a prova não vão botar muitos assuntos iguais, né? Então, você começa a pesquisar o que não caiu e acabou achando, né? Então, calorimetria estuda as trocas, né? Estuda o calor e as consequências, né? Calor sensível e calor latente. Então, ele pode perguntar para você, olha, meu amigo, diferencia aí o calor sensível do calor latente, né? É uma boa pergunta para fazer na prova de física. O calor sensível e do calor latente. Aí você vai dizer, olha, o calor sensível é o calor responsável pela mudança da temperatura. Então, o calor sensível, certo? É o calor responsável pela mudança da temperatura. A fórmula é o famoso que macete, ó. Massa, Czinho, calor específico e a variação de temperatura, né? O calor é dado em calorias. Já o calor latente é o calor relacionado à mudança de estado físico, tá? A fórmula é Q igual a ml, M a massa e L depende de qual processo físico está ocorrendo aí. Tem um calor latente de fusão, tem um calor latente de vaporização, dependendo da mudança de estado que a partícula, né, que está sofrendo aí. Ok, o que é que vai acontecer aqui? Esse cara ele vai misturar, né? Ele vai misturar os 600 gramas de gelo a zero com 800 gramas de água a 50, certo? E aí ele está dizendo, ele quer saber sobre equilíbrio térmico. Então, o que é essa ideia de equilíbrio, né? O que significa equilíbrio térmico? Ele pode perguntar também. Vai dizer que equilíbrio térmico é quando as temperaturas dos corpos envolvidos são a mesma. Equilíbrio é quando os corpos atingem a mesma temperatura. Quando os corpos atingem a mesma temperatura. Atingem a mesma temperatura. Então, a gente diz que o equilíbrio químico, o equilíbrio térmico é quando a temperatura é a mesma, tá? Veja que não era a mesma. Esse aqui estava 0 e esse aqui estava 50. Então, eles vão trocar a energia, certo? A energia térmica de um corpo para o outro, a gente chama de calor, né? É energia térmica em trânsito, né? Do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? Calor é essa energia térmica em trânsito do corpo de maior temperatura para o de menor. Já a temperatura tem a ver com a agitação das partículas. Então, essa questão aqui, ó, para o gelo derreter todinho, ele precisava receber, ó, ml. Ó, a massa era 600 e o L do gelo ele deu aqui que era 80. Então, 600 vezes 80 vai dar 48.000. Então, é 48 mil calorias. Ok. Aí, já o que vai ser igual, já o calor que a água pode fornecer, né, o calor que ela tem armazenado aí é QC delta θ. Então, ele diz que é 800 gramas de água, o calor específico é 1, e a temperatura dela é 50. Então, se ela perder calor e sair de 50 até zero, a variação é 50. Então, aqui é 4.000. 4.040, Jumento. 40 mil calorias. Ou seja, o calor que essa água pode ceder para o gelo não é suficiente para derreter todo o gelo.
Quando não é suficiente, é porque o equilíbrio térmico ocorre a zero, ou seja, ainda vai ter gelo no seu sistema, certo? Quando o calor que a água pode fornecer ao gelo não é suficiente para derreter todo o gelo, a temperatura de equilíbrio vai ser zero, porque ainda vai ter gelo no seu sistema. Então, e quanto de gelo vai derreter? Você pega essa energia todinha, que é a energia que a água vai poder fornecer ao gelo, que é 40 mil, vou botar aqui, ó, 40 mil, que é o nosso Qzão, igual esse Qzão a quem, ó? Ou seja, a gente vai descobrir agora qual é a massa que vai se transformar ao receber 40 mil. Pega o L, 80, que é da fórmula, e aí 4 mil por 8 dá 500, ou seja, de todo o gelo que estava lá, 500, certo? Vão se transformar em água, ou seja, esse 40 mil é suficiente para derreter 500. Então, se antes tinha 600 de gelo, se antes tinha 600 de gelo, certo? E agora, 500 desse troço aí vai passar para água a zero, então vai ficar agora 500 gramas de água a zero com o que já tinha antes. E tinha antes quanto? 800. Ó. Então, 500 por 800 dá 1.300. Não, mas essa água que tinha antes não era uma água que estava quente, não estava, mas aqui, ó, ele está perdendo calor até chegar a zero. Ou seja, enquanto a água perde calor até chegar a zero, o gelo que está recebendo esse calor, parte dele vai se derreter, mas vai ficar uma parte ainda dele sem se derreter, certo? Então, dos 600, só 500 se derreterem, então no final ainda vai ter 100 gramas de gelo a zero com 1.300 de água líquida, né? Então, é B de bola. Então, ele pode perguntar ó, o que é capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a energia necessária, né? A quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius de um corpo. A capacidade térmica é o Q pela variação de temperatura. Então, a quantidade de calor necessária para a variação de 1 grau Celsius, né? De um objeto, de um corpo aí. Ok? Aí tem um calor específico, ó, 1 caloria por grau Celsius, ou seja, é a quantidade de energia necessária, né, para cada grama variar 1 grau Celsius, certo? E a gente já falou sobre o sensível latente, né? Então, é mais por aí mesmo. Aí vamos para Next. Next é de refração, certo? Então, a questão de refração, você primeiro tem que perguntar o que é refração, certo? Refração é um fenômenozinho que consiste em quê? Em uma determinada onda, certo? Mudar de meio, ou seja, tem a ver com a mudança de meio. Mudança de meio, certo? Mudança de meio. Quando a onda ela muda de meio, o que é que necessariamente ocorre? Ocorre a mudança da velocidade, certo? Então, ocorre a mudança da velocidade. Então, mudar o meio muda a velocidade. Cada meio dificulta a propagação de uma onda de uma determinada forma. Ok. Aí ele diz o seguinte, ó, que são 3 camadas. Ó, aqui o ar, que é 1, esse cara aqui é 1,3, que é a camada A, o B é 1,5 e o C é 1,6. Então, a energia vai vir aqui de baixo, o raio, né? O raio de luz vai vir aqui de baixo, beleza. Aí, o que é que esse doido quer? Vamos ver. Sabendo que os 3 raios de luz idênticos mostrados na figura incidem na interface entre a parte superior da camada A e o A, na interface, ou seja, ele tá dizendo aqui, ó, escrevendo aqui, o que ele tá mostrando aqui na figura, ó, que o raio incidente está batendo aqui, ó, entre a parte superior do A e a parte inferior aqui do ar, entre a parte inferior do Azinho do meio e a parte superior do Bzinho, então ele está mostrando. Aí ele está dizendo que o ângulo que está incidindo aqui, os 3, ó, ele está dizendo que o ângulo que está incidindo aqui, os 3, ó, vou botar aqui, é o ângulo de 70, o ângulo de 70, certo? E aí o que é que ele quer saber, ó? Ele deu aqui as porcarias aqui, e ele diz assim, ó, somente ocorrerá, então ele quer saber sobre a reflexão total, gente. Então, em que consiste a reflexão total, esse fenômeno conhecido como reflexão total?
é quando uma luz ela não consegue sofrer refração, ela incide, certo? Na separação entre dois meios, tá? E ela simplesmente não consegue passar para o outro meio, ou seja, ela vai só refletir, tá? E quando é que isso ocorre? E tem duas condições. Quando a luz estiver passando do índice maior para o índice menor, então só estiver passando do maior para o menor e o ângulo de incidência for maior ou igual ao ângulo limite. E o seno do ângulo limite, ele é o índice menor sobre o índice maior, certo? O ângulo de incidência aqui em todos é o nosso 70, o ângulo de incidência, tá? Em qual situações aqui ele pode estar passando do maior, ó, aqui ele está passando do 1,4 para 1,5, do menor para o maior, então jamais ocorreria reflexão total aqui, ó. Ele sempre vai refratar, ou seja, ele sempre vai mudar de meio, porque para ocorrer reflexão total, ele tem que estar passando do índice de maior refração para o de menor, certo? Esses numerozinhos aqui, ó, são índices de refração. O que é o índice de refração? O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no meio, a velocidade da luz no não. É a razão entre a velocidade da luz no vácuo, certo? Que é aquela maior velocidade possível, Czinho, sobre a velocidade da luz naquele meio. Então, índice de refração é um índice. Um índice que mede mais ou menos o quê? O quanto o meio atrapalha a propagação da luz, certo? Então, quanto maior o índice de refração, menor a luz vai se propagar lá, tá? Agora aqui, ó, aqui daqui para cá, ó, daqui para cá, ele está passando do maior para o menor, e daqui para cá também, ó, porque o índice é 1. Então, você faz assim, ó, vamos achar o ângulo limite desse par de meios, ó. Ou seja, entre o par Azinho e Bzinho, o ângulo limite vai ser, o seno do ângulo limite vai ser o menor índice, que é 1,3, pelo maior índice, que é 1,5. Então, vai ficar 13 por 15, né? Eu não vou ser corno para ganhar tempo, vou fazer aqui na velhas cálculas. 3 dividido por 15, ó, deu 0,87. Ou seja, o ângulo limite dessa putaria é 60 graus, ó, porque qual é o ângulo que tem seno 0,87? Ó, é o 60. Então, o ângulo limite é 60 desse par de meios. Ó. Se o ângulo limite é 60 nesse par de meios e o cara incidiu com um ângulo maior, veja, 70, que é o ângulo de incidência, foi maior que o 60, que é o que a gente achou aqui. Então, full, né? Ou seja, vai ocorrer entre A e B a reflexão total. Ocorrerá a reflexão total na interface entre a parte superior de A e o A, assim como na interface entre a parte superior de B e a parte inferior da camada A. Então, ó, primeiro, daqui para cá também, aí você já percebe que houve, né? Você percebe que houve a bicha daqui para cá. Tá. E essas duas aqui, aí basta você fazer de novo, ou seja, entre o Azinho e o A, você faz assim, o seno do ângulo limite vai ser o 1, que é o menor índice, pelo 1,3. Então, se a gente fizer 1 por 1,3, ó, se a gente fizer aqui, ó, 1 dividido por 1,3, ó, dá 0,77, ó, dá 50 graus, ó, certo? Ou seja, dá 0,77, cujo seno é 50 graus. Ó. Vou botar aqui 0,77, 0,77, cujo seno, para dar 0,77, ó, tem aqui, ó, 50. Então, o ângulo limite para esse par de meios é 50. Como você colocou 70, lascou-se. Ou seja, vai ocorrer reflexão total também. Então, vai ocorrer reflexão total do B para o A, quando bate aqui na camada superior aqui do B, ó, e vai ocorrer reflexão total daqui para cá. Por que que ocorre? Porque nessas duas situações, o raio de luz está passando do maior índice para o menor índice. Então, ele pode perguntar isso, né? Quais são as condições para ocorrer reflexão total? Você diz, olha, as condições a luz ela está passando do meio mais refringente para o menos refringente, ou seja, do meio que tem o maior índice de refração para o meio que tem o menor índice de refração, é do maior para o menor,
E a outra condição é que o ângulo de incidência seja maior ou igual que o ângulo limite. E para achar o ângulo limite desse par de meios, né, porque a reflexão total tem a ver com a luz tentando passar de um meio para o outro, ou seja, tem sempre a ver com dois meios. Você faz que o seno do ângulo limite ele é o menor índice desse par de meios dividido pelo maior. Aí você acha o ângulo limite e consegue fazer uma comparaçãozinha. Então, nessa questão, vai sofrer reflexão total nessas duas situações. Ó. Então, vai ser o velho D. D de quê? O D de Dênio, certo? Beleza. Então, no máximo, ele pode perguntar o que é o fenômeno da refração. Ele pode perguntar a aplicação da reflexão total. Você pode dizer que é em cabos de fibra óptica. Você pode dizer que é na formação de arco-íris, na formação de miragens. Tudo isso tem a ver com a reflexão total. Questão 46. Seguinte, ele vai inserir esse cara aqui, ó, certo? Ele vai inserir, ele mantém esse cara em equilíbrio, né? Ou seja, se ele perguntar sobre equilíbrio, você disse que é a situação em que as forças resultantes são zero. Existem dois tipos de equilíbrio, o dinâmico e o estático. O equilíbrio estático, a velocidade é nula daquele cara, ou seja, além das forças resultantes ser zero, ele está realmente parado. O equilíbrio dinâmico é quando ele está com velocidade constante, movimento uniforme, certo? Aí ele diz, ó, o que é que ele diz aqui? Ele diz que vai introduzir esse bicho aqui, ó, se esse bloco for mergulhado gradativamente com velocidade constante em um líquido menos denso, certo? Então, menos denso que o bloco, até que fique totalmente submerso, inserido no líquido. Pode-se afirmar que então, o líquido é menos denso. Se o líquido é menos denso, é porque o objeto é mais denso. Se o objeto é mais denso, ele tende ao quê? A afundar. Então, vamos lá. Antes você tinha a atração e antes você tinha o peso. Ou seja, ele pode perguntar, olha, antes daquele objeto mergulhar, quais eram as forças que equilibravam o objeto? Você vai dizer que é a atração para cima e o peso para baixo. A atração devido ao fio, né? E o peso para baixo aqui, ok. E quando o cara vai introduzir, não quando ele introduziu todo, certo? E sim quando ele vai introduzir o objeto ali dentro. O que é que vai acontecer? Bem, agora é o seguinte, ó, veja que o peso não muda. O peso não muda, ou seja, o peso, ele está para baixo, ele é o mesmo valor. O que é que muda? Ora, muda as forças para cima, porque agora, além da atração, que deu uma mudada agora vai surgir um tal de empuxo. E o que é empuxo? É a resultante das forças que um líquido exerce em um objeto submerso nele, tá? Então, empuxo é a resultante das forças que um líquido exerce sobre um objeto, tá? Qual é a fórmula do empuxo? Ele pode perguntar, você vai dizer, olha, a densidade do líquido é o volume submerso vezes a gravidade do local, certo? Empuxo. É sempre uma força vertical para cima, tá? E a gente define como a resultante das forças que um líquido exerce em um objeto que está submerso nele. Então, assim, ó, antes só a tração equilibrava o peso, agora é a tração mais o empuxo, ou seja, o que é que aconteceu com a tração? Ela diminuiu, porque a tração é a força para cima. Só que enquanto você está mergulhando, você vai ter uma ajudinha do empuxo agora. Então a tração acaba que diminui. A corda não fica tão tensa mais, porque o empuxo vai dar uma ajudada para sustentar esse objeto. Certo? Então, à medida que o líquido vai cobrindo esse cara, ou seja, à medida que esse cara vai sendo mergulhado sobre esse líquido, o que é que acontece? Como o volume submerso está aumentando, ou seja, você está mergulhando, ou seja, cada vez mais o volume submerso está aumentando. Então, se o volume submerso está aumentando, o impulso tende a aumentar. Então, o impulso sobre o bloco aumenta, porque o bloco está cada vez mais submerso naquele líquido, e a tração do fio ele vai dar uma diminuída devido ao impulso ser para cima e se somar à tração para poder se igualar ao peso, certo?
Então, a tração vai poder ficar um pouco menor do que era antes, já que o empuxo vai dar uma ajudinha, tá? Em todas as três provas, caiu questões de empuxo, certo? Então, é uma coisa importante. O empuxo tem a ver com a lei com o teorema de Arquimedes, certo? Teorema de Arquimedes. Beleza. Vem a questão 47. Ó. A figura 1 mostra um homem de peso W, 700, no interior de um elevador em repouso. O homem está sob uma balança que afere 700. Na figura 2, o elevador entra em movimento. A balança para. Ó, a balança vai medir agora menos. E a porra é essa? Por que a balança vai medir menos? Porque uma balança, quando você está em cima dela, ela não marca o seu peso. Vixe Maria, a balança marca o que agora? A balança ela marca a normal, a força de contato entre você e a superfície, certo? Se você estiver parado, a normal vai ser igual ao seu peso. Mas numa situação aqui, ó, em que a normal é 400, ou seja, em você está recebendo uma força normal de 400 da balança sobre você, e você tem um peso de 700, ó, certo? Então, olha a situação. Você tem uma força de 400 para cima, que é a sua normal, e tem o seu peso, tá? Normal, a força com a superfície exerce um objeto, né, que está sobre ele, né? Peso é a força com que a Terra atrai os corpos para baixo, né? O planeta traz os corpos para baixo. Então, nessa situação aqui, esse cara não tem como estar em equilíbrio, porque 700 ele é maior que 400. Isso não é mesmo. E então, o que acontece? Para que essa balança realmente indique 400, quem é que está ganhando esse cabo de guerra aqui? Ou seja, 400 ou 700? É o 700. Então, significa que a aceleração ela tem que ser para baixo, certo? Então, significa que a aceleração tem que ser para baixo, tá? Então, se a aceleração tem que ser para baixo, porque a força resultante sobre esse cara é para baixo, tem duas situações. Ele pode estar descendo acelerado, com a aceleração para baixo, ou ele pode estar subindo retardado. Ou seja, a aceleração ela tem que estar para baixo, para que ocorra essa situação, que é o quê? O peso ser maior do que a normal, que é essa força de contato. Então, a aceleração vai para baixo, ó. Se a velocidade, ou seja, se o elevador também estiver indo para baixo, aí significa que ele está descendo acelerado. E se o elevador estiver subindo, ele está subindo. Ah, eu botei 2A aqui, eu jumento. Aqui é um A, aqui é um V. Então, significa que ele está subindo aqui, ó, retardado. Se ele estiver subindo, mas estiver subindo e estiver freando durante essa subida, a aceleração também é para baixo e esse cara também vai indicar um valor menor, certo? Então, ou ele está descendo acelerado ou ele está subindo retardado, beleza? E essa aceleração vai ser vertical, ó, descendo com movimento uniformemente acelerado, descendo acelerado, né? E a aceleração vertical é para baixo, né? Ou seja, nessa situação. Se ele estiver descendo com velocidade constante, aí vai ser a mesma coisa, ou seja, a indicação da balança vai ser o peso dele, tá? Se ele estiver descendo com velocidade constante. E caso o elevador caia, né? Caso o elevador quebre, o cabo lá se rompe, tá todo mundo caindo, a indicação da balança é nula, tá? É zero, tá? Ele não mantém mais essa compressão na balança. Todo mundo cai ao mesmo tempo, certo? Então, não tem essa normal, seria zero se o elevador caísse, tá? Questão 48. Então, a questão 48 é sobre raio, é sobre campo magnético, tá? A fórmula da força magnética que atua sobre uma carga, né? A fórmula da força magnética é força magnética. Para ter força tem que ter uma partícula carregada se movimentando com numa região que tem um ângulo, que tem um B, um campo magnético, e ainda não pode o campo magnético ser perpendicular à velocidade, porque não pode esses dois carinhas aqui, na verdade, têm a mesma direção. Eu falei que não pode ser perpendicular, oh, meu Deus. Pode ser perpendicular, 191 pode sim. E não pode eles ter a mesma direção, tá? Enfim, ele fala que quando uma partícula entra numa trajetória dessa aí, entra numa região que já tem um campo magnético, ó, dessa forma, F é a força,
que é a carga, V é a velocidade, B é o campo magnético. E o θ é o ângulo entre o V e o B, porque são duas grandezas vetoriais, e a força também é vetorial, tá? Aí, se você pega essa força magnética, né? Essa força magnética, ela aponta para o centro de uma curva. Então, a força magnética, ela é uma força de caráter centrípeta. Força centrípeta é mv2 sobre o raio, é a fórmula da força centrípeta. Então, nesse tipo de questão, quando você lança um objeto numa região que tem um campo magnético e ele fica em círculos, você vai dizer o quê? Que a força magnética vai ser igual à força centrípeta. Então, como é que você fez essa questão? Você vai dizer que você igualou a força magnética à força centrípeta. Força magnética é QVB e a força centrípeta é M vezes o V ao quadrado sobre o R, tá? Então, a gente corta um V daqui, ó, com um V daqui igual ao R. Então, o R, ele é MV sobre QB, ó, certo? O raio, nessa primeira situação que ele fala, ó, o campo é B, a velocidade é V, a carga é Q, a bicha é M e o raio é R. Ó. Aí agora ele vai fazer algumas mudanças. Nessa fórmula aqui, ó, a gente até decora, ó, que o raio ele vai ser, ó. Então agora a massa vai passar a ser 4m, ó. A velocidade vai passar a ser 3v. O campo magnético vai continuar sendo B. E a carga vai continuar, vai ser 2Q agora. Então, o que acontece? Ó? Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes 3 dá 12, por 2 dá 6. Então, o R vai ficar igual a 6. Esse R aqui é o novo R com essas mudanças já. Então, o novo R vai ser 6 Mzinho vezes V sobre QB. Ó. Então, eu fiz já. 4 vezes 3 dá 12, ó, e cancelei com 2. Ó. Ou então 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Aí, esse MV sobre QB o que diabo é isso, Daniel? É o raio que era antes. Ó. Então, o novo raio, ele é 6 vezes o raio antigo, certo? Então, com essas mudanças aí, a partícula vai com um raio 6 vezes maior, tá? Então, ele poderia perguntar nessa questão a fórmula que você usou. Você vai dizer que usou a fórmula da força magnética, QVB. Você diz que usou a fórmula da força centrípeta, você igualou os dois. A força magnética, ele tem esse caráter centrípeto, certo? É uma força conservativa. Quando você igualou, você acabou descobrindo a expressão para achar o raio, certo? E esse raio, da trajetória, quando uma partícula está no campo magnético, é dado pelo produto mv sobre qb. M é a massa, V é a velocidade, que é a carga, e B é o campo magnético, certo? Quando a gente relacionou os dois, a gente descobriu que tinha que ser 6R, tá beleza? Então é assim mesmo. Questão 49, questão de atrito. Seguinte, questão de atrito. Então, ó, a figura a seguir mostra o estudante segurando um livro de massa 2, né? Massa 2, o peso é 20, ó, então é 20 newtons. Beleza. Aí ele diz, ó, o cara está pressionando as duas faces. Ó, então ele faz uma força aqui F e ele faz uma força aqui F, certo? Obviamente ele vai receber uma normal N aqui, ele vai receber uma normal N aqui. Aí ele mantém um livre equilíbrio assim, ó, sabendo que as palmas das mãos deles estão no ponto vertical e o coeficiente de atrito é 0,5, ó. A pergunta, qual a força normal em cada mão do cara aqui, ó? Ele quer saber qual é a força normal. Porque esse livro não cai devido à força de atrito. A tendência dele é realmente escorregar. Só que devido às irregularidades entre a mão dele e o livro, você vai ter uma força que vai se opor a essa queda, que é a força de atrito. Então, como você está tendo dois contatos aqui, ou seja, essa mão gera um contato, então gera um atrito, essa mão também. Então, são dois atritos, certo? Verticais. Dois atritos. Então, duas vezes o FAT,
que é a força para cima, vai ser igual ao peso, ó, que é 20. Então, então vai ficar duas vezes. Aqui é um FAT. O FAT é o Mi vezes A normal, ó, do Mi vezes A normal. Ó. Só que o Mi é 0,5, ó. Vezes A normal vai ser igual a 20. Ó. 2 vezes 0,5 vai dar 1, então a normal vai ser igual a 20. Então, a normal em cada uma das faces, que é exatamente igual à força que o cara está fazendo nos livros, é igual a 20, ó, certo? Nessa questão, ele podia perguntar qual é a fórmula da força de atrito, você ia dizer que é Mi vezes a normal. Mi se chama coeficiente de atrito, certo? Coeficiente de atrito ele pode ser estático, ele é uma grandeza que não tem dimensão, porque Fat é Newton e normal também é Newton. Então, se eu passar dividindo, fica Newton por Newton. Então, o coeficiente de atrito não tem unidade, certo? O FAT, a fórmula do FAT, ele é o Mi, que é o coeficiente, vezes a normal, normal, normal. Ele pode perguntar sobre o Mi estático, o Mi cinético, né? O Mi estático é quando o objeto ainda está parado, e o Mi cinético, ou seja, Mizinho, essa letrinha, é quando o objeto já está deslizando, está se movendo, mas tem um atrito contrário. Tá? Então, nessa situação, não vejo muito que ele deu a massa é 2, massa não é peso, peso, massa é a quantidade de matéria, peso é a força com que a Terra traz corpos para baixo. Então, se a massa é 2, o peso é 20, certo? Que é a massa vezes a gravidade, a fórmula, certo? Então, vamos avançando aí. E aí vem a última. A última ele faz assim, ó. A vela de ignição localizada nos motores, ó, 2 condutores metálicos separados por uma distância média de 0,8. Sua principal função é conduzir a corrente elétrica gerada por um transformador. Sabendo que ao girar a chave para ligar o automóvel, a vela de ignição gera uma faísca quando o campo elétrico é de tanto, ele está dizendo isso aqui, gera uma faísca quando o campo elétrico for de 5 vezes 10 a sétima volts. Surge entre dois condutores já citados, ó, né, dois condutores citados, no texto podemos inferir, ó, quadro DP, ó. Então ele quer saber quando separados por uma distância de 0,8. Então aqui a distância é 0,88 milímetros. E o que é que ele quer saber? Ele quer saber a DDP entre essas placas. Então ele quer saber qual a DDP entre essas placas. Ele diz o campo elétrico. Ele diz o campo elétrico? Diz. Porque isso aqui, ó, volts por metro, é o campo elétrico. Volts por metro. Então, você pode fazer até uma regra de 3, porque o campo elétrico é uniforme. Quando ele falar que campo elétrico é uniforme, aí aparece aquelas vissagenzinhas assim, ó. Lembra aquelas vissagenzinhas, ó? Campo elétrico uniforme, tudo horizontalzinho. Aí a fórmula é U é igual a E vezes o D, ó. U é igual a E vezes D, o famoso ED. Eu gosto de fazer por regra de 3, ó. Ou seja, é 5 vezes 10 a sétima volts, ó. 5 vezes 10 a sétima volts em 1 metro. 1 metro, eu estou botando aqui agora 1.000 milímetros, porque a distância é 0,8 milímetros. Então, vai ser X aqui, ó. Então, vai ficar, ó, o zero, corto milímetro com milímetro, ó, corto milímetro com milímetro. Né? O 1.000, que é 10 a terceira, corta com 10 a sétima, fica 10 a quarta. 0,8 com 5, ó, multiplicando aqui, dá 4, 4 vezes 10 a quarta, ó, dá 40.000 volts, ó, que é 40 kilovolts, que é item D. Então, ele pode perguntar aqui o que é um campo elétrico uniforme, ou seja, em todos os pontos é o mesmo campo, é o mesmo módulo, está na mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, ele pode perguntar a fórmula que utilizamos, você vai dizer que é essa, U é igual a E vezes D, U é a DDP, entre dois pontos, a diferença de potencial. U é o campo elétrico, U é o campo elétrico, e o dele é a distância entre esses pontos aí, a distância,
certo? Não vejo onde ele vai, né, cobrar mais não. Já falei do U e tal. Em vez também de volts por metro, o campo elétrico também pode ser dado em Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, também pode ser em volts por metro. Certo? Então, de boa isso aqui, gente. Se garanto, né? Entrevista só na sexta, dá tempo para revisar, olhar cada perguntinha dessa. Eu, se fosse sendo vocês, eu focaria mais na biologia e na química, mas eu também não deixaria de lado as de física, certo? Foi uma prova fácil de física, então acho que dá para vocês tirarem uma boa nota aí, certo? Boa prova, precisando de qualquer ajuda aí, só falar comigo, tá? Valeu, galera. Boa prova.